24, a palavra diz: pois as riquezas não duram para sempre, e nada garante que a coroa passe de uma geração para outra. Então, as pessoas prezam a riqueza, se esquecem que a riqueza ela não é eterna. Ela vai passar, não dura para sempre. São palavras para meditar, são palavras que enriquecem, são palavras que abrem o nosso entendimento. Quando falamos de elogio, temos que ter cuidado. Há pessoas bajuladoras, há pessoas que aparecem para dizer coisas que não são também verdade da nossa parte, porque querem um benefício de nós. Temos que ter cuidado. Os elogios também podem apagar a luz que há em nós. Amados, sintam-se cumprimentados na bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Chamo-me Denise Ernesto e farei uma breve exposição da palavra que se encontra no capítulo 19 de Provérbios, concretamente no versículo 2. Assim diz a palavra do Senhor: assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com seus pés peca. Gostava de tratar este versículo de duas formas separadas. A primeira, que tem a ver com a questão da falta de conhecimento no meio do povo de Deus, e também sobre a questão da precipitação nas decisões que nós tomamos como homens e mulheres de Deus. Sobre a primeira parte deste versículo, assim diz: assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom. E a segunda parte diz: e o que se apressa com os seus pés peca. Sobre a primeira parte, gostava de fazer um paralelismo com o capítulo 4 de Oséias, versículo 6, que diz que assim diz a palavra do Senhor, que o meu povo perece por falta de conhecimento. E gostava de falar da questão da transformação que provém do conhecimento. Como é que acontece essa transformação? O conhecimento cria em nós uma certa consciência de que nós estamos, de qual é o nosso estado e para onde é que nós estamos a ir. E isto provém de estamos constantemente refletindo naquela que é a palavra do Senhor, estamos constantemente meditando naquilo que o Senhor nos traz, fazemos uma autoavaliação e damos esse espaço para que haja mudança nas nossas vidas. Portanto, conhecimento, é necessário que haja conhecimento para que haja sabedoria, mas nem todo conhecimento gera sabedoria. Portanto, nós temos que saber qual é o conhecimento que nós temos que ter na nossa vida. Portanto, o conhecimento aqui que nós trazemos, o conhecimento aqui que é abordado, é um conhecimento da palavra de Deus, é o conhecimento das coisas de Deus, é o conhecimento daquilo que é a natureza de Deus, que é o seu agir, que é o seu mover nas nossas vidas. Portanto, gostava de também fazer aqui a leitura do versículo 23, que diz que o temor do Senhor encaminha para a vida, aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal algum. Gostava também de fazer um paralelismo com o versículo 7 do capítulo 1, que diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Isto só para complementar o que já havia dito no princípio, que devemos buscar diligentemente conhecer as coisas do Senhor, diligentemente buscar sabedoria na presença de Deus. E isto leva-me também a refletir na oração inspiradora que fez o rei Salomão, que pediu sabedoria na presença de Deus. E este foi um homem que pôde experimentar grandes coisas, teve uma experiência, posso assim dizer, abundante na terra, experimentou de tudo e mais alguma coisa, ele teve de tudo e mais alguma coisa que os seus olhos puderam contemplar. E foi um homem que, se calhar, na nossa geração, podia ter se perdido, mas no fim de tudo, com toda a experiência que ele teve no Senhor, com as coisas que o Senhor providenciou para ele, ele pode reconhecer no fim de tudo que Deus está acima de toda a sabedoria, que Deus está acima de toda a riqueza, de tudo aquilo que ele pudesse possuir. O temor ao Senhor foi a coisa mais valiosa, foi a coisa mais preciosa que ele pôde. Então, todos os provérbios que nós temos vindo a ler, todo o conselho que temos encontrado nos livros de sabedoria, aqueles livros que o rei Salomão escreveu, todos os conselhos que ele nos dá de todas as coisas, de toda a riqueza, a abundância que ele experimentou, ele no fim reconhece que o Senhor está acima de todas as coisas.
Amém? Então, desta primeira parte, eu queria deixar a recomendação de buscarmos diligentemente ao Senhor, porque não há experiência, não há conselho, não há bem, não há riqueza, nem abundância nesta terra que supera aquilo que é o temor do Senhor, que é o entendimento do Senhor. Não há busca possível que nós possamos ter como homens que venha a superar a busca pela presença de Deus, a busca pela manifestação de Deus nas nossas vidas, porque também diz a palavra que os propósitos de Deus são muito altos, os caminhos de Deus são muito altos, coisas que nós jamais como homens podíamos compreender. A segunda parte deste versículo retrata a precipitação, que assim diz: e o que se apressa com os seus pés peca. Esta parte da palavra faz-me meditar em Josué, na situação de Josué com os gibeonitas, em que houve ali por parte de Josué uma precipitação, porque ele confiou no seu próprio entendimento, naquilo que ele podia ver, que era a circunstância à sua volta. De acordo com o que está escrito na palavra, creio que seja o livro de Josué, capítulo 9. Josué, capítulo 9, sim. Capítulo 9, em que apareceram os gibeonitas, porque estavam com medo, porque estavam com receio daquilo que o Deus fazia pelo seu povo. Eles foram disfarçados de uma coisa que eram, enquanto não eram. O Josué, ao olhar para eles naquelas circunstâncias, porque eles disseram que nós viemos aqui como pessoas que ouviram a fama do vosso Deus e queremos fazer uma aliança convosco. Ele confiou no seu próprio entendimento e não buscou entendimento, não buscou o conselho do Senhor. E, ao fim e ao cabo, acabou se revelando uma aliança que não agradava a Deus. Então, eu trago este pequeno exemplo simplesmente para meditarmos naquilo que tem sido as nossas decisões, o nosso posicionamento diante das decisões que nós temos de tomar. Será que nós buscamos conselho de Deus até para as coisas que nós consideramos ínfimas, que nós achamos que não precisamos de conselho de ninguém, ou não pensamos, simplesmente agimos? Será que nós levamos primeiro aos pés do Senhor? Porque muitas das vezes não é buscar o conselho do Senhor na dúvida de sempre estar à espera de uma resposta negativa, mas é no sentido de, acima de tudo, consagrar a Deus as nossas decisões, consagrar a Deus aquilo que nós queremos fazer, consagrar a Deus aquilo que nós somos, aquilo que nós queremos ser. É colocar a Deus e dizer a Deus: eu não confio no meu entendimento, Senhor, neste assunto, porque o Senhor é o Deus que vê todas as coisas, o Senhor é o Deus que tem um máximo entendimento sobre tudo. E consultar a Deus sim por uma resposta, sem que com isso nós entreguemos, oremos por um assunto, oremos por uma resposta, mas no momento que nós estamos a orar, nós estamos praticamente com uma resposta na cabeça, mas não, deixar-se levar por aquilo que o Senhor quer fazer no meio de uma situação. Portanto, esta era a exposição que eu tinha para fazer com relação ao versículo 2 do capítulo 19, e desejo que esta palavra possa produzir frutos, encontre em nós um coração fértil, um terreno fértil para produzir frutos, porque também a transformação também provém, a transformação acontece em terrenos férteis, em terrenos em que a palavra possa produzir frutos. E outra coisa que também gostava de acrescentar com relação à primeira parte, a questão da transformação, é a questão de, muitas das vezes, nós não podemos ser transformados, o conhecimento não pode produzir frutos se nós não estivermos predispostos a receber a palavra e ser transformados por elas. Isto leva-me ao exemplo, ou leva-me à palavra que está em Mateus 13, que fala, que é a parábola do semeador, que refere-se ao estado do nosso coração quando nós recebemos a palavra do Senhor. Portanto, ao buscarmos a palavra do Senhor, ao buscarmos conhecer a palavra do Senhor, ao buscarmos o Senhor em todas as decisões, nós devemos ser solos férteis. Portanto, amadas, dito isto, desejo acima de tudo que Deus continue falando
aos nossos corações, que nós continuemos buscando diligentemente a Deus em todas as coisas, que nós continuemos desejando ardentemente ser alimentados pela sua palavra, estar na sua presença todos os dias. E que Deus abençoe toda a igreja e que tenham uma noite, um dia e uma tarde abençoadas. Amém.